Irmãos, graça e paz. Palavra do Senhor no Salmo de número 150. Salmo de número 150. Nos convoca a adoração da seguinte maneira: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-nos com símbolos sonoros, louvem-nos com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir ou acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder.
Meus amados, é hora de sermos achados por Deus com um coração contrito e quebrantado. Nessa ocasião, nesse momento do nosso culto, eu gostaria que você curvasse a sua fronte e confessasse ao Senhor os seus pecados, confiante de que a graça dele é suficiente para perdoar os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, a multidão das nossas iniquidades. Fale com o Senhor, clame por perdão, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Não permita, ó Pai, que sejamos irreverentes na Tua presença, que haja em nós alguma displicência no quesito confissão de pecados. Nós queremos rasgar o nosso coração diante de Ti, apresentar para o Senhor o mal que há em nós e dizer: se não for a Tua graça, não há possibilidade de oração, não há possibilidade de culto, não há, Senhor, a mínima possibilidade de comunhão com o Senhor. É por isso que nesse momento nós queremos pedir perdão mais uma vez pelos nossos pecados, na confiança, na convicção de que o Senhor é pronto para nos perdoar e se alegra nisto, com base no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, com base nos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, com base na mediação do Filho do Homem. Graças Te damos por esta certeza que habita o nosso coração e por conseguinte da alegria que invade a nossa alma ao termos a certeza de que estamos perdoados. Aqui estamos, Senhor, nesta noite de domingo, dia do Senhor, para celebrar o Natal, para enfocar esse advento, o advento da Tua primeira vinda. Nos dê, Senhor, um espírito natalino que possa de alguma maneira e em alguma medida refletir o louvor da Tua glória a partir das nossas canções, a partir das nossas orações, como também da pregação da Tua palavra. Assim nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ele veio, já é Natal. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tudo era sombrio, um futuro tenebroso aguardava não apenas a nação de Israel, mas toda a humanidade. Os dias eram difíceis. Um governo ditador, uma carga tão pesada e a incerteza da salvação. Desde o Éden, o homem, a criação, aguardava a redenção na promessa do Messias. Mas, onde ele está? Por que demora? Quem será? Quando virá? Essas perguntas ecoaram por milhares de anos, por centenas de gerações, até que ele veio. Deus cumpriu a promessa, derramou graça sobre a Virgem Maria e ela, cheia do Espírito Santo, concebeu. O povo que antes andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você pode levantar-se e adorar ao Senhor conosco? Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Ele veio, a promessa enfim foi cumprida. Nos alegremos nessa noite. Jesus veio, é Natal. Cante conosco ao Senhor. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Você consegue imaginar isso? O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. É hora de adorá-lo. É hora de dizer a Ele quanto desejamos. Ele é Jesus, o amado de nossas almas. Ele é o Rei dos Reis. A promessa se cumpriu. O Verbo se fez carne e habita entre nós. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos
em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai Uma cena inesquecível. O céu começa a se abrir e nós nos rendemos ao Cordeiro de Deus, ao bebezinho da manjedoura, mas o Rei dos Reis, que voltará para buscar a sua noiva. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus e diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sabe, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas as coisas em seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos e cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido exatamente como o anjo havia falado. Alegre-se na presença do Senhor, porque hoje é noite de paz. É Natal. Noite de paz, noite
do seu lugar enquanto continuamos adorando ao Rei dos Reis. Que alegria! A palavra de Deus se cumpria diante dos olhos dos pastores, das pessoas mais simples. Sabe, queridos, Jesus é a luz que brilha em meio à escuridão. Na pessoa de Jesus, a plenitude de toda a criação reside em nossa esperança. E a nossa fé foi renovada, encarnada. Nessa noite tão especial, somos convidados a adorá-lo. Não mais com ouro, incenso e mirra, mas com a devoção dos nossos corações. Você consegue perceber? Deus se fez homem para que nós compreendêssemos a linguagem do seu amor, do seu perdão, da salvação. Vejam, é o Filho do homem, a razão de nossa alegria, o Salvador, o Messias. Talvez você tenha pensado no Natal até hoje em Jesus na figura do bebezinho da manjedoura. Uma cena singela, poética, mas eu te convido a olhar para a cruz. Nosso Natal começa no cumprimento da profecia, lá na manjedoura de Belém, e passa pela cruz no Calvário, lugar de vergonha e dor, onde fomos todos nós perdoados pelo amor. Deem glória a todos os povos, o Filho do homem, o Rei dos reis, o Cristo, o Salvador, está entre nós. Princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele veio, é Natal, o nosso Natal pertence ao Cordeiro de Deus e exalta a pessoa de Jesus. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Veja,
angelicais, ecoando no céu e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Que cena inesquecível! Hoje à noite, outros anjinhos vão estar aqui para exaltar ao Rei. Vamos cantar com o Ministério Kids. Vamos dizer: vem, está chegando o Natal. Vamos louvar ao Senhor. Começar o brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Cores do céu a cintilar, cores do ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso noite e dia vou cantando essa canção. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Está chegando
Que maravilha, irmãos, que momento maravilhoso na presença do nosso Deus, em assembleia, em igreja, reunidos para adorar o Salvador. Vamos nos colocar de pé para fazermos a nossa leitura bíblica alternada. Salmo de número 95, do verso 1 ao verso 9. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Igreja. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. A igreja pode sentar com essa porção bíblica do Salmo de número 95. Meus irmãos, eu gostaria de fazer alguns registros de ações de graças. Alguns irmãos nossos estão aniversariando hoje, tá? E aqueles que chegaram ao meu conhecimento, eu vou destacar, porque me pediram para que colocassem como motivo de ações de graças. A nossa irmã Ana Paula está completando mais um ano de vida, não é, Ana Paula? Sim? Não. Me equivoquei, então está certo. Bebeca, é hoje seu aniversário? É hoje seu aniversário. Então tá bom. Estamos felizes. Aniversário da nossa irmã Bebeca. É o aniversário também do nosso irmão Vitor. Não é isso, Vitor? Estamos felizes por mais um ano de vida do nosso irmão Vitor. E a nossa irmã Alininha, a esposa do nosso diácono Luan, está completando mais um ano de vida. Rendemos graças ao Senhor pela vida desses nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida. Eu quero registrar também, irmãos, um casal que está completando 33 anos de matrimônio, Barbosa e Edileuza. Que Deus abençoe essa vida conjugal, marital, que Ele preserve vocês debaixo da graça dEle. Eu quero também, irmãos, aproveitar essa ocasião de ações de graças para reverberar um pedido de ações de graças, claro, dos nossos irmãos Bruno e Tássia. Estão por aqui? Bruno e Tássia? Estão na mídia, estão me vendo aqui. Bruno e Tássia estão alegres porque o Senhor tem os abençoado em um negócio próprio. Eles abriram uma escola e a boa mão do Senhor está fazendo com que esse casal prospere. Então eles estão felizes nesse sentido, como também estão gratos a Deus pelo um livramento que ocorreu. A casa desse casal amado foi invadida por ladrões, houve um prejuízo material, mas graças a Deus, não mais do que isso. Os nossos irmãos não estavam em casa, os ladrões entraram, levaram algumas coisas, mas eles estão bem e o que importa é a vida dos nossos irmãos. Louvado seja Deus por esse livramento. Então nós estamos gratos ao Senhor por
por todas essas bênçãos, por todos esses motivos. Eu gostaria de registrar também, irmãos, um motivo muito especial de gratidão. Vocês sabem que nós oramos pelo nosso irmão Robertinho. Ele fez a cirurgia foi um sucesso. Nós estamos gratos a Deus por isso. E quarta-feira que vem agora, a família estará conosco aqui no culto de oração, prestando um culto de gratidão. Você é convidado para estar conosco nessa ocasião tão especial. Caso você tenha motivo de agradecer ao Senhor nessa quarta-feira, venha, se una à família que está alegre e estaremos aqui prestando culto ao nosso Deus. Vamos orar em gratidão e agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos por todos esses motivos que aqui foram registrados. Obrigado pelos meus irmãos que completaram mais um ano de vida. Obrigado pelo casal que completou 33 anos de matrimônio. Obrigado por Tássia e Bruno, que estão preservados, ou que foram preservados pelo Senhor, que receberam tão grande livramento da tua parte. E queremos também te agradecer pela vida de Robertinho. Graças te damos porque tu és aquele que atende às nossas orações. Muito obrigado, Senhor. É assim que oramos, no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Os nossos diáconos estão aqui. E se você trouxe o seu dízimo ou a sua oferta, você pode vir até aqui e colocar na presença do Senhor. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta
Senhor, o que é que nós podemos te oferecer, te dar, retribuir diante de tão grande salvação? Quero aproveitar esse momento para fazer alusão à oferta incomparável, ó Pai, que foi nos dada, Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por essa oferta, que é a razão de todas as nossas ofertas. Graças te damos por isso, é assim que oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Mas quem é o Messias? Quem é esse Cristo? Que poder e autoridade ele tem para mudar as nossas vidas? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo que foi criado foi por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Adore ao Senhor nessa noite tão santa e especial. Noite santa.
Jesus, o Rei nasceu. O Rei nasceu. Querido amigo, você entendeu a sublime mensagem que cantamos hoje? É por essa razão que a alegria do Natal está presente em nossas vidas todos os dias. Nós recebemos o maravilhoso presente de Deus, Jesus Cristo, o seu Filho. Hoje, a lembrança do bebezinho na manjedoura de Belém dá lugar ao Rei da Glória, o Cristo que venceu, o Jesus crucificado e morto naquela cruz, em meu e em seu lugar. Tudo isso já fazia parte do plano de Deus para a nossa redenção. E Jesus obedeceu esse plano de amor, por amor. Mas, após o terceiro dia, vencendo a morte, Ele ressuscitou como prometeram as Escrituras. E Ele veio com toda a autoridade concedida pelo Pai, perdoando os pecados de todo aquele que nele crê. Você crê em Cristo? Você crê no milagre da redenção? Através de Jesus, nós convidamos você para adorá-lo, não apenas hoje ou semanalmente, mas diariamente, para ter um relacionamento real com Deus. Abre o seu coração, sinta a sua doce presença e alegre-se conosco. Ele veio e um dia voltará. Sim, Ele voltará. E essa é a parte da promessa que aguardamos ansiosos. Feliz Natal e uma noite cheia de adoração ao Rei da Glória. Meus queridos, vamos refletir sobre o Natal. Eu gostaria de convidar você à leitura de um único versículo da Bíblia que se encontra no Evangelho narrado por João. Evangelho segundo João, capítulo 1. Eu gostaria de ler o versículo de número 14. Eu gostaria também de pedir aos diáconos para fechar as portas, literalmente, para ver se a gente consegue pelo menos empatar. Vencer esse som está difícil, mas pelo menos empatar. Palavra do Senhor, João capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória
como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo habitou entre nós. Aquele que é a palavra habitou entre nós. Um clérigo anglicano do século passado, famoso por ser um tradutor bíblico, conhecido autor, John Bertrand Phillips, nos conta uma história bem interessante, com o propósito de retratar o que é o Natal. Segundo J.B. Phillips, 2 anjos saíram por aí nesse universo infinito de Deus e começaram a fazer uma incursão nas galáxias possíveis. Ao chegar em uma das galáxias, um anjo mais experiente, mais velho, mais sábio, mais instruído, estava nessa incursão cósmica, dando algumas orientações, passando alguns ensinamentos ao anjo mais novo. Quando de repente o anjo mais velho apontou o dedo em direção a um planeta chamado Terra. E aí chamou a atenção do anjo mais novo e disse: "Está vendo aquele planeta?" O anjo mais novo olhou para o planeta e disse: "É uma bola insignificante e aparentemente suja. O que há de mais com esse planeta?" O anjo mais velho disse ao anjo mais novo: "Esse planeta é o famoso planeta visitado." O anjo mais novo ficou perplexo, aturdido, intrigado, e fez a seguinte indagação: "Você quer dizer que o nosso príncipe visitou esse planeta de 5ª categoria? Você quer dizer que o nosso príncipe se tornou como essas criaturas rastejantes e arrepiantes? É isso mesmo que você está me dizendo?" O anjo mais velho então olhou para o anjo mais novo com um semblante de seriedade e disse: "Cuidado com as palavras. É isso mesmo que você entendeu. Agora, o nosso príncipe não iria gostar nem um pouco das suas palavras. Jamais chame essas criaturas de rastejantes e arrepiantes, porque o nosso príncipe visitou esse planeta por amor a essas criaturas. E eu digo mais: o nosso príncipe visitou esse planeta para ser como essas criaturas. E digo mais: o nosso príncipe visitou esse planeta para ser como uma dessas criaturas, com o propósito de que essas criaturas fossem um dia como ele." Acredito, irmãos, que essa história, ela retrata de maneira assim bem vívida o advento do Natal. Deus visitando a terra. Ora, nas palavras do evangelista João, aquele que é a palavra, ou como eu li da primeira vez, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Nós temos aqui nas palavras do evangelista João o advento do Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa linguagem joanina, que difere a propósito da linguagem bem histórica dos sinóticos. Nós temos 4 evangelhos, como os irmãos bem sabem, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, quando tratam do Natal, do nascimento de Jesus, o foco é histórico. Eles focam nos acontecimentos históricos, naquilo que envolvera historicamente o nascimento do menino Jesus. Mas quando nós olhamos para o evangelho narrado por João, a perspectiva é totalmente diferente. Porque o evangelho de João, ou João em sua escrita, ele não fica focado numa perspectiva horizontal, mas a sua perspectiva ela é verticalizada. Ele faz uma densa teologia, pelo menos aqui no capítulo 1, e fala como se deu o Natal, como foi que ocorreu, como foi que aconteceu. Tanto é que o primeiro verso é extremamente denso no quesito teológico. Ele já começa assim: no princípio, aquele que é a palavra, era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O evangelista João, portanto, ele é bastante peculiar em sua escrita ao descrever o advento do Natal. À luz do texto e do verso de número 14, como também de todo o contexto, eu gostaria de simplesmente, irmãos, refrescar a nossa memória, respondendo à seguinte pergunta: o que é o Natal? O que é que nós celebramos no Natal, de fato? O que é? Nós celebramos o que exatamente? O que exatamente nós estamos celebrando? Hoje é dia 25 de dezembro. E como cristãos ocidentais, nós adotamos esse calendário e fazemos questão de separar essa data para, de alguma forma, manifestar de maneira mais enfática o Natal. É fato que o Natal ele deve ser pregado em todo sermão. Não pode faltar Natal, não pode faltar Páscoa, não pode faltar nada. Mas nós aproveitamos essas ocasiões para, de alguma maneira especial, dar um enfoque maior e tentar esclarecer algumas coisas, e não apenas isso, esclarecer, sobretudo cultuar. Não quero apenas aqui lançar informações, eu quero prestar um culto enquanto ministro a vida dos irmãos. O que exatamente, então, irmãos, nós comemoramos, o que nós celebramos no Natal? Em primeiro lugar, no Natal, nós celebramos o mistério da encarnação. No Natal, nós celebramos o mistério da encarnação. Você já se perguntou como foi que Deus se sentiu no Natal? Você já fez alguma vez essa pergunta na vida? Como foi que Deus se sentiu no Natal? Porque nós estamos tratando do mistério da encarnação. Quando nós falamos sobre o advento do nascimento de Jesus Cristo, nós estamos falando
em primeiro lugar, do mistério da encarnação. E essa pergunta, portanto, é pertinente. Como foi que Deus se sentiu no Natal? Porque o que é que ocorre? O Deus Todo-Poderoso, onipotente, dono de todo poder, Ele vem e se torna uma criança, um bebê, que precisa ser amamentado, que precisa ser cuidado, que precisa ser protegido. Se torna um ser indefeso. Então, o Todo-Poderoso, Ele vem e se torna uma criança que precisa de cuidados. Para ser ainda mais assim, provocador, veja, aquele que veio a ser. Aquele que é autoexistente e que é a causa não causada, foi gerado. Esse é o mistério da encarnação, porque Deus é autoexistente, Ele é antes de todas as coisas, nada provocou Deus. Então Ele é autoexistente, é a primeira causa não causada, mas esse que é a primeira causa não causada foi causado. Foi causado pelo milagre que ocorreu no ventre da Virgem Maria. O Deus que é Espírito e que não cabe no nosso mundo, se fez feto, embrião. A divindade que não pode ser mensurada foi encapsulada em um embrião. Nós estamos, irmãos, portanto, diante do que chamamos de mistério da fé. O mistério da encarnação. E aí você certamente, se é que você tem interesse, imagino que tenha, você começa a se perguntar, mas como é realmente que isso pode? Como é que isso aconteceu? O eterno cabendo na ampulheta do tempo. Como é que isso aconteceu? E a resposta é: a gente não sabe. E aqui eu gostaria de fazer coro às palavras de A.W. Tozer, quando diante desse mistério, ele diz assim: o fato de não entendermos o processo não significa que temos que ignorar o fato. Nós não podemos, de um ponto de vista de honestidade intelectual, ignorar o fato só porque a gente não sabe o processo. Nós estamos diante de um mistério e nós celebramos esse mistério. Qual é o mistério? A divindade se despojando não de divindade, mas da sua glória em seu estado pré-encarnacional com o Pai, se despojando desse status, vindo até nós, não subtraindo divindade, não perdendo absolutamente nada de divindade, mas acrescentando humanidade. Esse é o ponto. Deus acrescenta humanidade. E aí é por isso que nós sustentamos a doutrina das duas naturezas de Cristo Jesus. Uma pessoa, Jesus de Nazaré, que caminhou entre nós com duas naturezas coexistindo em si mesmo. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Ele é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente homem. É por isso que eu gosto de um escritor quando ele, por exemplo, se depara com Jesus
dormindo na popa do barco, aquela passagem lá da tempestade, que claro, a divindade dele vai ser revelada, porque a criação vai receber uma ordem e ali vai haver uma quietude, mas antes ele está dormindo. E aí você tem Deus dormindo, porque ele é perfeitamente homem. Ele tem necessidades, ele precisa descansar. O Deus que não se cansa, precisa descansar. Nós estamos, irmãos, diante do mistério da encarnação. Certo pensador disse que a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento era a seguinte: concorde você ou não, mas é no mínimo interessante. No Antigo Testamento, nós encontramos a experiência do homem com Deus. E no Novo Testamento, nós encontramos a experiência de Deus como homem com os homens. No Antigo Testamento, nós encontramos a experiência do homem com Deus. Mas no Novo Testamento, nós encontramos a experiência de Deus como homem com os homens. E aqui, irmãos, nós temos então uma doutrina bastante densa, que requer de nós, que exige de nós muito pensamento, tá? Que exige de nós capacidade de reflexão. Claro, temos um limite, porque isso extrapola, esse mistério da fé, da encarnação, extrapola a nossa razão, não cabe aqui dentro. Mas o ponto é que nós não devemos ficar diante disso apenas entregues às elucubrações teológicas. Mas a pergunta que nós fazemos é: mas o que é que isso tem a ver com minha vida? Qual é o desdobramento prático? Além do fato, claro, de que ele veio nos salvar. Mas o que é que isso fala a mim? O mistério da encarnação, irmãos, nos traz uma palavra de consolo, de ânimo, de revigoramento. Porque, sabe aquela história assim? Você só sabe quando sente na pele. Sabe aquela história? Tem uma fala de Jó que é muito interessante. Quando ele está em meio ao seu sofrimento, sem resposta alguma da parte de Deus, a vida dele estava um caos. E ele pergunta a Deus por 16 vezes, né? Por quê, Senhor? Por quê? Ele quer respostas para o sofrimento. E tem um momento da conversa dele com Deus que ele diz assim: acaso tens olhos como os de mortais? Enxergas tu como os homens? Em outras palavras, o que Jó estava dizendo é: sabes da minha dor? Tu és a divindade, estás para além dos males deste mundo, sabes o que eu passo? E essa oração é atendida no Natal, porque esse Deus ganha olhos, esse Deus ganha tecido humano, esse Deus ganha uma estrutura corpórea, esse Deus vira feto, se transforma num bebê, é criado, sustentado, cresce, é educado, o dono de toda a sabedoria, é instruído, vai crescendo, vai para o batismo, e aí começa a sua missão, começa o seu sofrimento, e ao sofrer em seu ministério terreno até a cruz, esse Deus está se compadecendo de nós, dizendo: eu sei na pele o que você passa. O Natal nos traz essa esperança em meio às nossas dores.
nós escutamos Deus dizendo assim: eu sei na pele. Você está angustiada, minha filha? Eu sei na pele. Você está cansada? Eu sei na pele. Você está esgotada? Eu sei na pele. Você está enfrentando provações contra os homens? Eu sei na pele. Você está sofrendo com alguma enfermidade? Lembre-se que eu levei na cruz e sei o que é isso. Você está passando por alguma escuridão? Eu enfrentei o Getsemane. Eu sei na pele. Você foi traído? Ele diz para você: eu sei na pele o que é isso. Você foi injustiçado? Eu sei na pele. Você foi abandonado? Todos fugiram e ficou só você? Eu sei na pele. Você está orando e a resposta não vem? Eu sei na pele. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe na pele. Eu gostaria de dizer para você que sofre, que Deus sabe na pele o que você está passando. Eu gostaria de comunicar nesta noite que Deus é empático ao seu sofrimento. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus conhece exatamente a temperatura da provação que você está passando, porque Ele sabe na pele, Ele viveu na pele. Ele não é um Deus distante, apático, alheio, que não sabe o que você está passando. Ele sabe porque Ele veio sofrer, se identificando com o nosso sofrimento para ser o nosso sacrifício substitutivo e depois ser ressurreto e assunto aos céus, estando hoje à direita do Pai como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, intercedendo por nós para sempre, de modo que nós podemos ir à sua presença, porque Ele vai nos atender, uma vez que Ele conhece a nossa dor, mas não apenas isso, Ele é poderoso como Deus para resolver a nossa angústia. Como homem, Ele sabe a nossa dor, e como Deus, Ele pode solucioná-la. Nós temos, irmãos, tudo que nós precisamos no mistério da encarnação. O Natal nos traz uma mensagem de esperança em momentos de dor, de aflição, de desespero, de agonia, de enfermidade, de depressão, sei lá o que é que você está enfrentando nessa vida, mas Deus está dizendo: eu sei na pele. Está doendo, pastor? Ele sabe na pele. Eu não sei, talvez eu não tenha passado por essa sua experiência, não sei nem o que você está passando, mas Deus diz assim: eu sei. E ainda diz mais assim: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E detalhe, esse que diz estarei com você todos os dias, Ele é o Jesus das cicatrizes. Ele sabe na pele. Agora, amados, além do mistério da encarnação, o que é que nós celebramos no Natal? Nós celebramos no Natal a revelação do ser de Deus. Ora, quando Jesus vem ao mundo, quem está vindo ao mundo é o próprio Deus. Nós somos trinitarianos. Nós acreditamos na Trindade Santa. Isso não significa que nós acreditamos em três deuses. Nós acreditamos em um único Deus, que subsiste em três pessoas. Não somos triteístas, que acreditam em três divindades. Acreditamos em um único Deus,
que subsistem em 3 pessoas. O Pai é Deus Pai, o Filho é Deus Filho e o Espírito Santo é Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas que coexistem e que formam um único Deus. Nós prestamos culto a um único Deus. Nós prestamos culto ao Pai pela mediação do Filho, pelo poder do Espírito. Estamos cultuando a um único Deus. E esse Deus que habita em luz inacessível e que é triuno, resolveu no Natal se mostrar para nós. Quando ele veio, o que veio foi a exata expressão do ser de Deus. E quando ele chegou à sua plenitude para a sua missão na terra, os homens estavam diante do próprio Deus. Os homens estavam diante de um pobre jovem que cresceu numa vila, um vilarejo, que teve problemas na família, como todo jovem, que estudou, e que de repente aos 30 anos começa o ministério. E como disse, teve necessidades, como nós, mas era Deus. E isso certamente, irmãos, intrigava muita gente. Eu fico imaginando assim, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, né? Olha, alguns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou isso e aquilo, mas vocês dizem o que ao meu respeito? É uma pergunta difícil. A gente que está com a Bíblia prontinha já, a gente acha que isso é tranquilo, né? Mas você tem que se colocar no lugar de Pedro, por exemplo, porque é ele que vai falar. Então Pedro olha bem para ele assim e diz: ele dorme do lado da gente, pega no sono, precisa se alimentar, sente dor. E aí, Pedro, quem sou eu? Quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, imediatamente Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Pode. Você não pode ter essa capacidade de enxergar o que você está enxergando. Se não fosse o Pai dando essa revelação, jamais você diria isso. Isso é revelação de Deus. Aprove ao Pai revelar esse mistério aos pequeninos, né? E aqui nós estamos diante do mistério da encarnação e, por conseguinte, diante desse mistério que é o ser de Deus sendo revelado através da vida de um carpinteiro. Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus. No versículo de número 18, do capítulo 1 desse evangelho, o texto diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Portanto, queridos, o Natal é a nossa chave hermenêutica para nós interpretarmos Deus. Não estou falando aqui em tentar colocar Deus numa mesa para análise, para pesquisa científica, coisa do tipo, não é isso? O que eu estou dizendo é que um homem chamado Jesus de Nazaré revelou plenamente o ser de Deus. E que o olhar dele era o olhar de Deus, e que a fala dele era a fala de Deus.
Pedro discerne isso quando é mandado ir embora. Vocês também não querem ir? Aí Pedro diz assim: para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Tu és Deus. Nós não vamos para lugar algum. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és Deus. Para quem nós iremos? O que está implícito nisso, uma declaração dessa natureza, é que Jesus Cristo é Deus. Não abra mão disso. Se você abrir mão disso, você vai comprometer toda boa notícia. Não há boa notícia se Jesus Cristo não for Deus. Só há boa notícia quando nós sustentamos a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, e que esse Jesus é a expressão do ser de Deus. Ora, uma das razões que leva Jesus para a cruz é a religião da época que não suporta Jesus reivindicando a autoridade divina. Porque qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? O nome de Deus é Eu Sou o que Sou. É Yahvé, que foi traduzido por Javé, o Jeová. Aí esse Jesus, ele chega e diz assim: eu sou. Aí a turma da religião surta. Ele diz: eu sou o pão da vida. Os religiosos coçam a cabeça e dizem assim: isso é um herege. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou, e ele vai nesse eu sou, e no mínimo os religiosos estão dizendo: isso é arrogância de um herege. Porque ninguém pode dizer eu sou, senão aquele que é Deus. Só que é justamente isso. Jesus está dizendo que é Deus. Ele, portanto, é a exata expressão do ser de Deus. Não negocie isso. Não negocie o Natal por nada. Uma vez encontrei um amigo que era da igreja presbiteriana, não vou citar aqui o lugar para ser gravado, e graças a Deus ele está de volta à igreja, mas eu encontrei nos corredores da Universidade Federal. Ele estava cursando Ciência das Religiões, menino muito inteligente. E aí a gente começou a conversar sobre Bíblia, aquela coisa, batendo aquele papo. De repente ele disse: André, Jesus não é Deus. Eu disse: vamos conversar um pouco. Ele disse: bora. A gente sentou. Eu acho que a gente passou 1h30 por aí, perto disso, conversando. E ele sustentando. E eu conversando, depois saí dali, triste, disse: meu Deus, para casa, o tempo passou. Depois de muito tempo, eu entro em contato com ele, já tinha perdido o contato, mas entro em contato. Eu disse: meu irmão, e aí como é que você está? Ele disse: André, graças a Deus, eu saí daquele curso, terminei o curso, sobrevivi ao inferno. Aí ele disse: sabe aquela nossa conversa, meu irmão? Jesus é Deus, sim. Eu disse: graças a Deus, meu irmão.
Encontrei ele recentemente por aí, ele firme na fé. A gente tem que, irmãos, a gente não pode negociar isso. Se a gente negociar isso, não há boa notícia. A gente acaba com a boa notícia. Porque a boa notícia é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. E isso nos leva então, amados, para uma terceira resposta à luz desse texto. O que nós celebramos no Natal? Em primeiro lugar, nós celebramos o mistério da encarnação. Em segundo lugar, nós celebramos a revelação do ser de Deus. E em terceiro lugar, nós celebramos a oferta da graça de Deus. Quando você lê esse versículo, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, isso aqui, meu irmão, minha irmã, isso aqui está carregado de conteúdo teológico. Há uma palavra que talvez seja de conhecimento de todos, uma palavra grega, né? E que aparece com uma certa frequência aqui nesse capítulo 1, que é o termo logos. Os irmãos aqui já ouviram falar sobre esse termo. Esse é um termo que se presta a muita especulação, tanto filosófica como teológica. Então, as pessoas gostam de discutir o que é o logos. E a gente precisa perguntar o texto, e especialmente a João, o que é o logos. Porque ele é o autor e ele está sob inspiração divina, escrevendo com um propósito, e a gente não pode simplesmente pegar essa palavra de qualquer modo e dizer que é isso ou aquilo. Mas nós precisamos perguntar o que é o logos. A palavra logos aqui foi traduzida na NVI, que é a minha versão, por palavra. No início do texto, no versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Talvez na sua tradução tenha assim: no princípio era o verbo. Verbo, palavra, dissertação, coisa do tipo. São inúmeras possibilidades de tradução aqui sobre o que é o logos. Só que a pergunta que a gente faz é: João, o que é o logos para você, João? E a gente precisa entender uma coisa: João, quando escreve acerca do logos, embora ele esteja com um conhecimento do arcabouço semântico, isto é, do significado denso dessa palavra para os gregos, contudo, João está firmado e ancorado na concepção de logos segundo o Antigo Testamento. E muito provavelmente o que João tem em mente aqui é a Septuaginta, que é a versão hebraica, a versão grega do texto hebraico. Então assim, João, quando escreve, ele escreve com um certo cuidado. Então a gente precisa olhar para essa expressão logos dentro da perspectiva joanina. O que é que João tem em mente aqui? E o que João tem em mente não é o que o filósofo lá atrás tinha em mente, não. Não é o que Heráclito tinha em mente quando falou sobre o logos, não é o que... Não. O que João tem em mente aqui é outra coisa. O que João tem em mente é que Jesus é a autorrevelação de Deus. E essa autorrevelação de Deus está acontecendo através de Jesus como uma oferta gratuita para o povo. Esse logos que é inalcançável para muitos, agora está disponível. E é graça. Aí, além desse logos que foi ofertado, dessa autorrevelação que já é graça, você tem uma outra palavra aqui interessante, que é quando o texto diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Em algumas versões tem assim: e tabernaculou entre nós. Essa versão é a melhor, porque ele está falando do tabernáculo. O que João está dizendo é: esse Jesus que é a autoexpressão de Deus, essa oferta gratuita do próprio Deus,
revelando-se ao homem, ele também é o tabernáculo. O que é o tabernáculo, então, no Antigo Testamento, irmãos? O tabernáculo no Antigo Testamento é simplesmente o lugar do encontro com Deus. E é no tabernáculo que você tem as ofertas, os sacrifícios e todo um sistema expiatório para perdão de pecados. Quando então João diz, e ele tabernaculou entre nós, e ele viveu entre nós, João está dizendo, ele é o perdão dos nossos pecados. E curioso, irmãos, é que o tabernáculo, ele não era pomposo, não é? Muito diferente assim dos templos da Babilônia ou das pirâmides egípcias. O tabernáculo era muito simples. E aqui a gente está diante de um homem simples, Jesus de Nazaré, o carpinteiro. E João está dizendo, ele é o lugar do encontro com Deus. Se alguém deseja encontrar-se com Deus, está aqui a auto-revelação de Deus, a auto-expressão do ser de Deus, e mais do que isso, a oferta de graça para o perdão dos nossos pecados. João está dizendo então, o Natal tem a ver com presente, porque o Natal é a expressão visível, física, concreta da graça de Deus. O Natal tem a ver com o planeta que foi visitado pela misericórdia, pela bondade, pela graça de Deus. E essa bondade, misericórdia, graça, tudo isso ganhou concretude na pessoa de Cristo Jesus. Os homens puderam pegar na graça, tocar na graça, estar com a graça. Jesus é essa revelação de Deus que expressa a graça de Deus. É a carta aberta de Deus aos homens dizendo, eu amo vocês. Eu vim para salvar vocês. Eu vim para resgatar vocês. Eu vim para dar a minha vida por vocês. O menino que nasce, ele nasce com um propósito. E qual é o propósito? Morrer. Mas morrer o quê? Morte de cruz. Mas para quê? Para nos salvar da maldição do pecado, da maldição da lei, uma vez que nós não poderíamos cumprir a lei. O menino vem para nos salvar. Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. O Natal, portanto, é a única mensagem de esperança para um mundo caído e que precisa desesperadamente de um Redentor, de um Salvador. E o que nós fazemos no Natal é apontar, como João apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já desfrutou dessa graça? Você já experimentou desse perdão? Você já tem esse presente que é o maior e o melhor, que é a salvação em Cristo Jesus? Você já foi envolvido por essa graça? Você foi invadido por ela? Você foi encontrado ferozmente por essa graça que vence, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, amados, como é bom experimentar essa graça, viver essa graça e dizer ao mundo, nós fomos salvos pela graça de Deus. Sendo assim, irmãos, o Natal para a igreja que celebra o Natal não é um momento para nós refletirmos
sobre como devemos ser melhores. Porque tem muita gente que para nesse período para fazer um autoexame, uma reflexão, como é que está a minha vida, como é que eu posso ser melhor e etc. Eu não estou dizendo que isso não deva ser feito, deve ser feito todos os dias. Mas muita gente acha que esse momento é um momento que a gente precisa parar para dizer assim: eu preciso resolver a minha vida, eu preciso dar um norte à minha vida, eu preciso ser uma pessoa melhor. O Natal está dizendo o contrário. O Natal está dizendo assim: você é pior do que você pensa. Você ainda vai errar muito na vida. Você ainda vai meter cabeça na parede. Você ainda vai tropeçar várias vezes, mas o Salvador veio para lhe dar vida eterna. O Natal não é um momento para a humanidade dar as mãos e tornar o mundo melhor. Não, não é sobre isso o Natal, não. O Natal é sobre o menino que veio para salvar um mundo que está de mal a pior. Então, a nossa missão como igreja não é vamos dar as mãos para transformar esse mundo, não. Esse mundo só é transformado pela graça de Deus que vai operando nele, segundo a vontade de Deus e o tempo de Deus. Evidentemente, irmãos, que nós somos sal e luz nesse mundo tenebroso, mas o meu ponto aqui é: nós não somos a salvação desse mundo. Cristo é a salvação desse mundo. Os homens precisam de perdão, os homens precisam de graça, os homens precisam de um milagre, o milagre do novo nascimento. E isso acontece quando, por meio de Jesus Cristo, que aponta para o Pai, o Espírito Santo opera uma obra. O Natal é salvação, o Natal é graça, o Natal é oferta. O Natal é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia. Vamos ficar de pé, irmãos. Agradeça ao Senhor pela dádiva da salvação. Seja grato ao Senhor por Cristo Jesus, seu Salvador. Agradeça a Deus. Agradeça ao Pai pela dádiva do Cristo enviado, do Filho que se nos deu, do menino que é o nosso maior e melhor presente, que é a nossa salvação. Senhor, o nosso coração é por natureza natalino, porque Cristo nasceu sim na história, mas nasceu em nós. Já somos novas criaturas, ou nova criação em Cristo Jesus. E aqui estamos gratos pela salvação, pela oferta, pela graça, pelo perdão dos nossos pecados, porque estávamos perdidos, Senhor, mas fomos achados. Estávamos em meio a uma escuridão e de repente uma luz brilhou. E contemplamos a Tua face, ó Deus, em Cristo Jesus. Contemplamos a expressão máxima da Tua graça. Ó Senhor, nós queremos celebrar, nós queremos cantar, nós queremos render graças a Ti. Nos ache nesta noite como verdadeiros adoradores, como gente que de fato foi comprada pelo Teu sangue e que Te adora em espírito e em verdade. Receba, Senhor, toda a nossa homenagem
cultica. Receba, Senhor, os nossos louvores, as nossas ações de graças, o nosso culto, a nossa liturgia, e tudo isso por graça. Obrigado pelo Natal. Obrigado por Cristo Jesus. É assim que nós oramos. Amém.
Meus irmãos, após a bênção apostólica, eu gostaria que os irmãos sentassem um minuto, tá? Para dar um aviso rápido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos